A paz do Senhor pré-adolescente, tudo bem com você? Hoje nós vamos para a nossa quarta lição da Escola Bíblica Dominical. E o título dessa lição é Jesus e Nicodemos. A nossa lição ela se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 7 e depois os versículos 16, 17 e 18. A nossa Bíblia diz, ela se encontra lá em João 3,16. É um versículo muito conhecido, mas vale muito a pena sempre ler, que nos diz assim: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Então vamos para o nosso primeiro tópico, que tem como título Uma Visita Especial. A nossa lição ela inicia dizendo assim: Nicodemos era um homem nobre e provavelmente rico em Jerusalém. Ele era um mestre da lei, isto é, um profundo conhecedor das escrituras sagradas. Fazia parte do grupo dos fariseus e era membro do sinédrio. Mas o que é um fariseu? O que é um sinédrio? Fariseu era um grupo de homens que eram muito comprometidos em guardar os mandamentos de Deus, preservar os costumes judaicos e mantinham a fé do povo no Messias e tinham muita preocupação em permanecer puros diante de Deus. Eles também eram rigorosos com as regras e com os rituais de purificação. Já o sinédrio era um conselho formado por apenas homens judeus, influentes no templo, que seguiam a lei. Esse conselho, esse sinédrio, ele era responsável pela tomada de decisões na cidade e pelo julgamento de causas sociais e religiosas. Para que um judeu fosse qualificado para servir no sinédrio, ele tinha que ter 3 coisas bem importantes: sabedoria, conhecimento e inteligência. Bom, e como eu já disse, Nicodemos era um fariseu e fazia parte desse conselho, desse sinédrio. Só que ele vai buscar Jesus. Ele vai tirar suas dúvidas com Jesus. Só que Nicodemos foi muito estratégico. Jesus ele sempre está cercado pela multidão, né? Ele sempre está falando para a multidão. E são raros, digamos assim, os momentos em que Jesus está a sós com seus discípulos ou até mesmo em particular com alguém. E exatamente nessa história de Jesus e Nicodemos é que não vai ter uma multidão e não vai ter os seus discípulos. Vai ser apenas Jesus e Nicodemos. Então, procurar Jesus à noite foi uma estratégia e um bom momento para Nicodemos estar ali com Jesus, tirar algumas dúvidas, questionar algumas coisas e conhecer. E ter um momento de conhecimento com Jesus. Abra sua Bíblia comigo e vamos ler João 3, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, ou mestre, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Versículo 3. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. 4. Nicodemos perguntou: Como que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Versículo 7. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. E aqui nós vamos para o nosso segundo tópico, que tem como título Uma Conversa franca sobre o reino de Deus. O fato é que Nicodemos era muito qualificado. Lembra que eu falei que um judeu, para participar de um sinédrio, tinha que ter aquelas 3 características que eram muito importantes? Bom, Nicodemos era um desses, tinha essas características, mas ele era incapaz de perceber as questões espirituais, sabe? Tudo aquilo que estava na natureza espiritual. Nicodemos não estava entendendo. E a nossa lição vai dizer assim, nesse primeiro parágrafo:
Jesus, em todo o seu ministério, ele vivia cercado de multidões. Centenas e centenas de pessoas ouviam as suas pregações e ensinamentos. Mas nessa história, porém, vemos o Salvador dedicando-se a pregar para apenas um ouvinte, Nicodemos. E nessa mensagem, Jesus Cristo ensinou profundas verdades espirituais. A primeira delas é sobre o reino de Deus. O povo na época de Jesus estava sob o domínio do Império Romano. E eles sabiam das profecias que estavam no Antigo Testamento, certo? Que estavam na lei sobre o Salvador prometido, certo? O Messias que viria. E para eles seria alguém de família nobre, sabe? De família rica, que fosse inteligente, que tivesse sabedoria, conhecimento, que dominasse, quem sabe, todas as culturas de guerra, de militarismo e tudo mais, pois eles achavam que viria um homem para implantar um reino terreno. Só que Jesus não veio para isso, certo? A nossa lição ela nos diz assim, ó: quando Jesus veio ao mundo, muitas pessoas tiveram dificuldades em crer nele como o Cristo, porque ele nasceu como um menino, cresceu em uma aldeia simples e em uma família pobre. Não era um guerreiro, nem mesmo um príncipe, tampouco um diplomata. Deus contrariou as expectativas humanas. Ao invés de restabelecer o antigo reino israelita, ele implantou o seu próprio reino. Então, as pessoas tinham essa dificuldade em crer, pois elas já haviam mentalizado na sua mente que viria um homem, sabe? Que viesse de uma família real, que tivesse domínio sobre tudo aquilo que eu já falei, sabe? Mas Jesus não veio para isso. E exatamente sobre o seu reino que ele está explicando para Nicodemos, ele vai falar primeiramente que o reino de Deus não é algo material, ou seja, não é algo físico, não é algo que eu posso pegar, certo? Não é algo que eu posso tocar, como eu faço aqui agora. Não. É um reino espiritual, certo? Não tem uma sede. A nossa lição fala, não se limita a esta vida. E ele não pode ser destruído. Vamos ver lá em Lucas, no capítulo 17, os versículos 20 e 21. Nos diz assim: alguns fariseus perguntaram a Jesus quando que ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver, certo? Ninguém vai dizer, vejam, aqui está, ou ali está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Ou seja, o reino é um lugar onde o rei governa, certo? Então, quando eu aceito a Jesus, eu estou abrindo o caminho para que o reino de Deus ele reine sobre a minha vida, ele tenha domínio sobre mim. Era isso que Jesus estava querendo dizer para aqueles fariseus: olha, não está ali, não está aqui, ele está dentro de vocês. Vocês que aceitam, né? Vocês que me aceitam como Salvador, que crê nas minhas palavras, o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus é um reino totalmente espiritual. É algo invisível, não consigo tocar, mas pela fé eu consigo alcançá-lo, eu consigo recebê-lo. Por isso, não é um reino material, certo? Outra característica sobre o reino de Deus é que ele não é um reino partidário, ou seja, ele não está excluso apenas para um grupo de pessoas. Ele está aberto para todas as pessoas, para todos os povos, aqueles que desejarem entrar nele. Está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 12 e 13. Vamos ler? Versículo 12 nos diz assim: isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não-judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Versículo 13. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Então, esse é uma característica do reino de Deus. Não é um reino partidário, não é esquerda nem direita. É um reino que é aberto para todos que desejarem entrar nele. Outra característica que Jesus fala sobre o reino de Deus é a questão da justiça. Né? A nossa lição diz assim, ó, que toda forma de injustiça e maldade é reprovada. Nele, ou seja, no reino de Deus,
não há exclusão de pessoas, está aberto a todos, mesmo aqueles que são desprezados pela sociedade. Olha só, esse reino é maravilhoso. É um reino espiritual, não é material. É um reino que é aberto para todos, não é um reino partidário. E ele também é um reino de justiça. Não há exclusão de pessoas. Quem sabe você está se sentindo excluído, quem sabe a sociedade, seus amigos, não sei, algo te faz se sentir excluído. Mas entenda que quando você fala ou pede para que esse reino habite em você, para que ele reine em você, não há exclusão. Ele te abraça por completo. Abra sua Bíblia e vamos ler Lucas, capítulo 6 e versículo 20. Nos diz assim, versículo 20. Olhando para os seus discípulos, Jesus disse: Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Então, quando nós entendemos essas características importantes do reino de Deus, começa a abrir o nosso entendimento. E eu creio que a mesma coisa aconteceu para Nicodemos. E o nosso segundo assunto, ou seja, o segundo assunto que Jesus fala, retrata nessa conversa com Nicodemos, que é algo que fala em Nicodemos, eu lembro, é o novo nascimento. Quando eu falo sobre Nicodemos, ou quando eu ouço falar sobre Nicodemos, logo vem a palavra novo nascimento. E foi exatamente isso também que Jesus falou nessa conversa sobre o novo nascimento. E no versículo 5 de João 3, Jesus vai afirmar pela segunda vez. Ele diz: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O reino esperado já estava no alcance dos homens, mas para fazer parte era necessário uma transformação, ou seja, nascer de novo. Quando Jesus começa a falar sobre esse novo nascimento, ele está expandindo a sua revelação daquilo que já estava falando para Nicodemos. A nossa lição fala assim, ele ensina que o reino esperado já está ao alcance dos homens e que era necessário um processo de transformação, né? O que nós chamamos de novo nascimento. O que Jesus falou para Nicodemos. E é interessante porque Nicodemos vai dizer assim, mas como pode o homem velho voltar para a barriga da sua mãe e nascer de novo? Então Jesus vai lá e responde novamente com toda calma e paciência e fala: Olha, Nicodemos, eu afirmo que isso é verdade, porém ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus deixou claro para Nicodemos que o que ele estava querendo dizer era sobre algo espiritual, de um nascimento espiritual. E criticou Nicodemos por não saber essa doutrina que estava revelada nos textos proféticos. A nossa lição nos fala isso. Por quê? Abra sua Bíblia em Ezequiel 36 e 26. A gente vai entender um pouquinho sobre por que Jesus criticou Nicodemos. Ezequiel 36 e o versículo 26 nos diz o seguinte: Eu lhes darei um coração novo, e porém em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra desobediente e lhes darei um coração bondoso e obediente. Ezequiel, sendo profeta, ele fala sobre isso. Deus usa-o quando ainda o povo está cativo em Babilônia, dizendo: Olha, eu vou tirar o coração de pedra de vocês e vou dar um coração de carne, sabe? Um coração obediente, um coração bondoso. E quando ele profetiza isso, quando essa mensagem vem direto de Deus, nos retrata uma imagem de transformação. E é exatamente isso que nos leva ao novo nascimento. Tem um comentário na nossa lição que ele fala o seguinte: o nascer de novo também foi simbolizado em outro livro da Bíblia, no Antigo Testamento, que está lá em Jeremias 18, mais precisamente os versículos 4 e 6, aonde Jeremias desce à casa do oleiro, né? E o versículo 4 diz assim: Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Então o Senhor vai dizer assim para Jeremias: Será que eu não posso fazer com que o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro.
Então a nossa lição diz que esta imagem, este processo de transformação, ele aconteceria caso a nação se arrependesse e voltasse o seu coração para o Senhor. Então esse também é um processo de novo nascimento, né? Aonde eu volto, aonde eu me arrependo, né? Aonde eu me arrependo e volto para Deus, né? Querendo algo transformador na minha vida. Talvez você esteja se perguntando, tá, mas por que tu tá citando isso? Tá, tem essa comparação, mas por que tu tá citando isso? Porque Nicodemos era um conhecedor da lei, certo? E ele sabia de todas essas profecias aqui que eu falei, dessas duas profecias. E ele era um conhecedor da lei. Lembra que Jesus criticou ele? Jesus falou assim, poxa, Nicodemos, mas tu não é conhecedor da lei? Tu não sabia disso? Tá lá escrito, Nicodemos. Como que tu não sabe dessas coisas? O que isso, né, traz de lição para nós? Eu até anotei aqui, ó, que não basta eu somente ler a Bíblia, não basta somente eu saber, né, a Bíblia de cor, desde Gênesis a Apocalipse. Não, mas eu preciso que a minha mente, em cada livro desse, ela tenha que sair transformada, ela tem que ser transformada, certo? Não basta também eu estar em todas as escolas da EBD. Eu preciso sair de todas as aulas com a minha mente transformada. A palavra, ela não volta vazia. E ela pode nos confrontar, ela pode nos aconselhar, ela pode mudar, ela pode consolar, ela pode muito, porque é a palavra do Senhor. Então, quando eu ouço, quando eu dou ouvido à sua palavra, quando eu tomo ela para mim, quando eu deixo ela entrar, transformar a minha mente, ela causa esse processo de novo nascimento. O último parágrafo da nossa lição, ele nos diz o seguinte: nascer de novo da água do Espírito, onde Jesus já tinha confirmado a segunda vez para Nicodemos, ela significa ter a maneira de pensar, o coração e o caráter transformado pela palavra de Deus. Somente a partir desse processo, uma pessoa pode experimentar o reino de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12 e versículo 2. Não vivam como as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então vamos para o nosso terceiro tópico, que tem como título Deus amou o mundo tanto que entregou o seu Filho. Nicodemos e os hebreus em geral, eles oravam e esperavam a redenção dos judeus. E qual era o plano de Deus? O plano de Deus era maior, era salvar o mundo, né? Deus usou o povo de Israel para abençoar e resgatar todos os povos da terra. Embora os judeus estivessem sob o controle dos romanos, sendo explorados e sofrendo abusos de várias maneiras, isso não representava uma prioridade para Deus. O Senhor via toda a humanidade perdida. Preste atenção. O Senhor via toda a humanidade perdida, em condição de morte, escravizada pelo pecado. Todos os homens e mulheres precisavam ser salvos do mais terrível perigo, a separação eterna de Deus. E o que a gente pode ver aqui é que ele não desistiu. Ele não desiste, nem de mim, nem de você. Então, nessa conversa de Jesus com Nicodemos, ele explicou 3 verdades centrais sobre o ser humano. Vamos ver? A primeira é: todos os homens estão na mesma condição. Todos os seres humanos, pequenos, grandes, rico, pobre, religioso ou não, estão, né, na mesma condição. Que condição é essa? Separados de Deus por causa do pecado. Hebreus, no capítulo 9, o versículo 28. A parte A do versículo 28, ela nos diz assim, ó: assim também Cristo foi oferecido uma vez em sacrifício para tirar o pecado de muitas pessoas. Agora, vá lá em Romanos, o capítulo 5 e o versículo 12, que nos diz assim, ó: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, olha só, como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos
pecado. Sendo assim, nós vamos para a segunda verdade que Jesus fala a Nicodemos, que o reino de Deus, ele tornou-se acessível por causa dessa iniciativa de Deus, que foi entregar o seu Filho. E aqui a gente pode lembrar de João 3,16, que também é onde a nossa lição se encontra, onde diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira. A nossa lição, ela fala assim, Deus amou todos os seres humanos de uma forma tão tremenda e intensa, de tal maneira, sabe? É algo inexplicável. E ele enviou o seu Filho, Jesus, para sofrer a penalidade do pecado em nosso lugar, a morte. O Filho de Deus, ele foi enviado para vencer o poder do pecado com a sua vida, santidade e autoridade. Romanos 6:23 nos diz assim, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse era o plano de salvação, esse era o propósito de salvação de Deus para a comunidade. E ele envia o seu Filho para exatamente isso, para cumprir a sua palavra e trazer a vida eterna, trazer a graça imerecida para todos nós. Então, o último tópico que Jesus vai falar, as verdades centrais sobre o ser humano para Nicodemos, é que uma decisão é necessária. E aqui eu quero ler exatamente o que está na lição, porque eu achei muito interessante, que diz assim, o novo nascimento é um processo de transformação de vida através da palavra e do Espírito Santo. Embora tal processo não possa ser executado com força humana, ele começa com uma decisão no coração. O novo nascimento só pode acontecer quando o ser humano abre o seu coração para Deus. Para tanto, a fé é indispensável. Por quê? Porque ela é o meio pelo qual o Espírito opera o arrependimento e a regeneração no interior do pecador, que para este se torna uma nova pessoa. O perdão dos pecados está disponível. É preciso somente fazer uma escolha: aceitar a Cristo como Salvador. E então, para você que me assiste, para você pré-adolescente, eu te pergunto, você já tomou essa decisão? Talvez você que nasceu num berço evangélico acha que minha mãe é crente, meu pai é crente, então também sou crente. Não. Você também precisa aceitar. É necessário uma decisão. Que a palavra de Deus ela entre em você e que você possa enxergar, sabe, as verdades e ser transformado não pela minha palavra, mas pela palavra de Deus. Eu te convido a pensar e a refletir e a tomar uma decisão. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, se cuide e até a próxima. Tchau, tchau.